Palavra do Senhor, palavra da salvação. Graças a Deus. Podemos assentar. Hoje é domingo de Cristo Rei, último domingo do ano litúrgico. O ano civil começa, todo mundo sabe, 1º de janeiro, né? O ano litúrgico começa no primeiro domingo do Advento, que é o domingo que vem. O Advento é formado por 4 domingos antes do Natal. Então, dias 3, 10, 17 e 24 são os 4 domingos do Advento. E o dia 25, que por acaso cai na segunda-feira, é o dia, então, do Natal. E começa, então, com a preparação para o nascimento de Jesus. E vai, atravessa o ano inteiro, tá, até chegar em novembro. E o último domingo do ano, então, que é hoje, nós dedicamos a Cristo, Rei do Universo. Por quê? Porque aqui nós estamos celebrando a volta de Jesus. E Jesus vai voltar, conforme nós acabamos de ler, na sua majestade para julgar o mundo. E ele julga, e ele chega com todo o poder, com toda a glória, com toda a sua autoridade, com toda a sua realeza. Não é? Não que ele não fosse rei antes. Se a gente lembrar, e nós vamos falar muito disso no Natal, né? No Advento e tudo, se a gente for lembrar, a gente vai ver que os magos que foram até Jerusalém primeiro, antes de ir a Belém, eles passaram por Jerusalém. O que eles estavam procurando em Jerusalém? Eles queriam conhecer o novo rei dos judeus, que eles sabiam que tinha nascido por causa do sinal da estrela. Eles estavam lá procurando um rei criança ainda, mas um rei. Então essa realeza de Jesus Cristo é própria da sua natureza e ela já se manifestava, né, para os magos que vieram de longe, vieram lá do Oriente, né? Mas o fato é que esse relato aqui, né, que Jesus faz da sua vinda, sua segunda vinda, me lembra uma coisa da literatura oriental que marcou muito minha vida, que é As Mil e Uma Noites. Eu fui criado muito preso em casa, né? Fui criado quase na redoma. E então eu lia muito. Eu sou hoje, do jeito que eu sou, muito por causa das coisas que eu li na infância e na adolescência e continuei lendo até hoje, né? Quem chegar em casa a qualquer hora do dia vai me encontrar lendo alguma coisa. Seja no computador, seja no livro, tal, né? Né, irmã Beth? Estou sempre lendo alguma coisa. Irmã Beth também. Irmã Beth também é uma grande leitora. Mas eu tinha uma coleção lá na minha casa das Mil e Uma Noites, coleção de livros azuis de capa dura. E não sei aqui quem conhece, quem já leu As Mil e Uma Noites, né? Elas começam com uma história bem, digamos assim, meio macabra, meio, né? Um rei que tinha sido enganado pela esposa, ele se desilude com todas as mulheres, ele resolve que ele vai casar outras vezes, mas no dia seguinte a mulher vai ter que ser executada. Aí era uma tristeza quando ele escolhia uma mulher para casar, porque era uma sentença de morte para essa mulher. Ninguém queria casar com ele. Mas uma, chamada Sherazade, então, depois de passar a noite de núpcias com o rei, ela resolve contar uma história para ele. E ela começa a contar a história, tal. E no melhor da história amanhece o dia e ela tem que ser executada. Aí ela diz assim, pois é, vou ter que parar a história no meio.
Mas o rei ficou assim, igual quando a gente acompanha a série, né? Então, ficou querendo saber como é que a história acabava. E aí ela disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar mais um dia de vida para você terminar a história. Só que as histórias, elas uma encadeava no meio da outra. E no meio da história, alguém começava a contar uma outra história. Aí tinha que acabar essa história para depois acabar a outra história de antes, para acabar a outra história. E a coisa ia só aninhando, né? Só fazendo aquela sequência de histórias inacabadas. E por isso o nome Mil e Uma Noites, porque ela levou, sabe-se lá quantas noites para contar a história dela, e nisso até o rei esqueceu de matar ela, porque de tantas histórias que ela tinha para contar. Essa origem, né, das Mil e Uma Noites. E nas Mil e Uma Noites, nas histórias que Sherazade contava, havia um personagem muito presente, era um califa, o califa Harun al-Rashid, lá de Bagdá, muito famoso, ele existiu historicamente, e ele era personagem de muitas coisas que ela contava. E nas histórias dela, das Mil e Uma Noites, Harun al-Rashid tinha um hábito muito interessante. Ele, à noite, em vez de dormir, ele se disfarçava de cidadão comum, colocava uma roupa qualquer assim, se dispensava os aparatos, né, reais dele, que ele tinha direito, e saía pela rua à noite em Bagdá para saber o que estava acontecendo, o que as pessoas estavam fazendo, o que estava rolando na noite de Bagdá. Às vezes ele saía acompanhado pelo seu grão-vizir, pelo seu ministro, né, que era seu fiel aliado ali, e eles saíam então, vendo, e de repente encontrava lá um morador de rua, lá e puxava conversa com ele, aí dizia, por que você está nessa situação? Aí o morador de rua contava, não, porque eu já fui muito rico, tal, mas aconteceu isso, aquilo comigo, e a minha família me abandonou e tal. E no dia seguinte, às vezes, dependendo da história que ele ouvia das pessoas, ele pegava, recompensava aquela pessoa por aquilo que ele considerava que era alguma injustiça que ela estava sofrendo. A pessoa não sabia que era ele, o califa, que estava conversando com ela. Não é? Mas de repente então ele como califa, ele premiava, recompensava as pessoas, ou castigava também, conforme o que ele ficava sabendo pelas histórias das noites de Bagdá. Não é? Me lembrei disso porque justamente Jesus, quando se apresenta, né, para julgar todas as nações, então ele apresenta aqui dois destinos, duas sentenças. Baseado em quê? Baseado naquilo que as pessoas fizeram para ele, sem saber que era ele. Sem saber que era ele. Não é? Essa situação narrada aqui em Mateus 25 coloca algumas coisas em discussão. Muita gente acredita assim que Deus não vai condenar ninguém ao inferno, a penas eternas, a aniquilação eterna, ou nada, etc. Né? Porque um Deus de amor não pode fazer uma coisa dessas. Seria muita maldade da parte de um Deus amoroso, não é? Dar uma destinação assim infeliz para trilhões de pessoas, apenas baseado no que elas fizeram nessa vida, não é? É uma posição teórica, filosófica, teológica, tal. Mas o que é interessante nessa narrativa aqui de Mateus 25
é que existe sim uma sentença, existem sim dois destinos, baseados em quê? Baseados em quê? Veja bem, Jesus não está julgando as pessoas aqui, nem com base num conhecimento correto de doutrinas, não é? Ele disse, olha, o pessoal da direita aqui é o pessoal que acredita num Deus trinitariano, não é? Que segue uma, né, determinada doutrina, uma determinada concepção de estrutura de administração de igreja, e esses aqui são os hereges. Não está condenando ninguém aqui por heresia. Uma outra coisa também, ele não está escolhendo aqueles que se esmeraram em louvar, em fazer um grande ministério, uma coisa assim, dedicar a sua vida a adorar, né? Não está assim julgando a pessoa pela sua dedicação à obra da igreja, né? Pela sua competência no louvor ou na pregação da palavra, não nada disso. O grande critério que a gente vê aqui nessa seleção das pessoas é o da solidariedade, o dos atos, do amor em ação, concretamente na vida das pessoas. E aqui então ele se iguala justamente àqueles que passaram por situações de fome, de privação, de prisão, de perseguição, enfim, violência. E ele quer saber aqui quem, ao longo da sua vida, se lembrou dessas pessoas. Quem, ao longo da sua vida, abriu o seu coração para acolher essas pessoas. Quem, ao longo da sua vida, se lembrou de alimentar, de saciar a fome dessas pessoas, de amenizar o frio dessas pessoas. Uma coisa que tem muito mais a ver com aquilo que a gente chama de ortopraxia, de ação correta, do que propriamente de ortodoxia, de opinião teológica, doutrinária correta. Coisa extremamente pragmática. É esse o critério que a gente vê aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, nessa narrativa, nessa pregação de Jesus. E não que isso seja novidade. Vamos lembrar de um assunto que aparentemente não tem nada a ver. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades que foram vítimas de um cataclisma que algumas pessoas até identificam com alguma coisa de natureza nuclear, pela descrição que é feita lá no livro de Gênesis, né? Sodoma e Gomorra. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? É só puxar pela memória que a gente vai lembrar logo, foi aquele pecado, né? Aquele pecado, né? Dos sodomitas, né? É a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né? Por causa da descrição que é feita do que a população de Sodoma queria fazer com os anjos que estavam hospedados lá na casa de Ló. Eles queriam sediciar aqueles homens, que eles não sabiam que eram anjos. Se a gente observar ao longo da palavra de Deus, não só nesse texto de Gênesis, mas em outros, inclusive do Evangelho, a gente vai reparar o seguinte, que a grande denúncia, a grande descrição do pecado de Sodoma não tem nada a ver com essa
questão de ter uma determinada preferência ou fixação ou algum comportamento desviante, nada disso. Nós vamos observar que o pecado de Sodoma e de Gomorra foi justamente o pecado da violência, e foi para isso que os anjos foram lá, porque eram cidades extremamente violentas, onde não havia solidariedade, onde não havia misericórdia, onde não havia preocupação com o outro, onde era cada um por si, e qualquer pessoa que entrava naquela cidade era visto como intruso, invasor, forasteiro, que merecia ser torturado, humilhado, da forma que fosse, não é? Então, esse foi, sem dúvida, o grande pecado de Sodoma. Ou seja, exatamente esse das pessoas que não se lembravam, ou que ignoravam, ou que odiavam aqueles que estavam sem terra, sem roupa, sem comida, sem lugar para morar, enfim, privados da sua dignidade. Esse foi o pecado de Sodoma. E o que Jesus vem trazer no seu reino é o quê? É um reino onde o outro importa, onde o outro tem valor, onde o outro merece atenção. E às vezes até sem muita vinculação religiosa. As pessoas aqui que foram premiadas com a companhia, de viver eternamente na companhia de Jesus Cristo, elas vão dizer, mas quando que foi isso? Quando foi que nós vimos Jesus ali e tal? Quando é que nós te vimos naquela situação e nós te ajudamos? Elas nem estavam pensando em Jesus, sim. Não estavam lembrando dele, não estavam fazendo isso atrás de uma grande recompensa religiosa, de uma boa ação, de uma premiação, de um mérito diante de Deus para viver a vida eterna. Agiram pelo seu coração mesmo, da forma mais simples, da forma mais singela. Essa foi a disposição, essa foi a atitude dessas pessoas. Não dá nem para dizer que elas tiveram uma grande motivação religiosa baseada na sua doutrina, na sua fé. Né? Aparentemente não é isso que acontece. Então, essas pessoas estavam no reino do Rei Jesus. É esse o reino do Rei Jesus. As outras não. As outras estavam no reino do cada um por si e Deus contra todos. Não é? Como é o que a visão de mundo que muitas pessoas têm, né? E o Titãs, que está comemorando aí já algumas décadas de carreira, né? Uma das suas músicas traduz assim de uma forma bem direta, né? Você vai morrer e não vai para o céu, você tem que aprender a vida cruel, né? Cada um por si e Deus contra todos, né? As pessoas que vivem nesse reino, aí sinceramente, estar na companhia de Jesus, estar em um reino de amor, de preocupação com o outro, de altruísmo, enfim, de solidariedade, olha, deve ser até uma tortura. Acho que essas pessoas não suportariam muito tempo na eternidade em um reino chato igual a esse. Pessoas que vivem patrocinando, defendendo, né, a crueldade, a exclusão. A gente conhece, está cansado de ver isso, não é? E essas pessoas têm até aparecido assim de
uma forma mais explícita. Antigamente elas ficavam um pouquinho envergonhadas, mas ultimamente estão aparecendo assim com ousadia, não é? Eu acho que essa guerra que está acontecendo no Oriente Médio tem revelado muito isso. Então, aqueles que vivem da promoção da morte, olha, eu diria até que é um favor que Jesus faz não levá-las para a sua companhia, porque elas não iam gostar de estar lá com ele. Não iam, realmente. Não é? É uma questão de coerência com aqueles que querem viver no amor. A gente às vezes é até acusado, se um pregador começa a falar só do amor de Deus e não fala da ira de Deus, não fala da condenação de Deus, não fala da capacidade destrutiva de Deus, né? Então, esse é um falso profeta. Só está falando do amor de Deus, não, isso aí não serve, não. Leio isso na internet, nas redes sociais toda hora. Não é? Eu estou falando aqui sim da ira de Deus, eu estou falando do critério de Deus para ter alguém ao seu lado na eternidade. Eu estou falando do critério de Jesus para chamar aqueles que querem estar na sua companhia. Esse é o grande critério, e o critério é o amor. A própria ira de Deus tem por critério o amor, olha só que coisa. Então, para mim, essa é uma grande síntese do Evangelho, uma grande forma de a gente compreender doutrinas, conceitos, formas de vida, lições, tal, tudo isso se junta depois disso, mas acima de tudo está a preocupação com o outro, acima de tudo está o amor, nesse sentido bem prático, bem concreto, bem presente. Se essas pessoas, que eles chamam de os pequeninos, né, da sociedade, se essas pessoas são Cristo para a gente, então nós devemos ser Cristo para essas pessoas. É esse o princípio. Se elas são Cristo para mim, eu sou Cristo para elas, eu devo ser Cristo para elas. E o que Cristo faria? É isso que eu tenho que fazer. Muito simples da gente entender, não é? Então, neste domingo de Cristo Rei, a gente poderia estar falando, né, das maravilhas da realeza de Cristo, do luxo, né, dos efeitos sonoros e luminosos da vinda de Jesus, de como vai ser um espetáculo impressionante, envolvente, a vinda de Jesus em glória e majestade com seus anjos. Nós cremos nisso. Mas antes de falar dessas coisas, a gente precisa falar dessas outras, não tão gloriosas, não tão glamourosas, não tão charmosas, mas que são o grande motivo da vinda de Jesus, em que ele vai declarar quem vai estar com ele na eternidade. E esperamos, né, que cada um de nós aqui presentes sejamos também contemplados, né, estejamos do lado certo da história, estejamos do lado do Rei Jesus.